Obrigado pela presença de vocês aí, viu? Separei um conteúdo aqui muito legal. Um conteúdo que, particularmente, eu já estava com vontade de fazer ele já há alguns meses, para falar a verdade. E sabe aquela coisa que fica a ideia na cabeça? Poxa, eu preciso fazer um conteúdo desse tema. Ô, Alex Navarro, Maringá, hein, galera? Galera, depois vai colocando aqui de onde vocês são, só para eu saber. Algumas pessoas eu até conheço aqui. Mas coloca de onde vocês são aqui. Eu gosto de saber o local aí que vocês estão conectados aqui comigo. Voltando, então, eu tava com esse tema na cabeça, galera, já tem alguns meses, só que caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento. A gente começou, né, a fazer muita live de produto, faço aqui como fazer um estudo personalizado, a gente fala bastante de performance, de vendas, de produtividade, que é um tema que eu particularmente gosto bastante. E aí esse tema acabou ficando no esquecimento, mas ele estava guardado aqui dentro do meu coração, e aí eu li um negócio essa semana que me despertou. Fala, Silene, boa tarde, tudo bem? Que legal você por aqui, querida. E aí, galera, eu li um negócio aqui e nos meus estudos matinais, me despertou, me explodiu a cabeça no negócio que eu li. Eu falei, caraca, eu preciso voltar com esse tema, eu preciso falar disso com os corretores. É um negócio que estava me incomodando, porque o que eu percebo? Eu tô introduzindo essa conversa com vocês, galera, porque assim, eu preciso falar o motivo desse tema. Uma coisa que eu venho percebendo aí ao longo dos anos, como professor da INS e com alguns cursos que eu tenho aí digitais, o que eu venho percebendo? Que muitos alunos, não é todo mundo, tá? Mas muitos alunos, o que acaba acontecendo? Tá na sala de aula, tá se formando lá, se habilitando como corretor, nas minhas mentorias com corretores de seguros, nas consultorias, nos meus alunos nos cursos digitais. O que eu venho percebendo, né? E até mesmo nas minhas redes sociais, Instagram, no próprio aqui YouTube, que tem material pra caramba. A galera estuda, às vezes maratona aqui, não só meu conteúdo, como de vários aí no mercado. A única coisa que eu peço, né, inclusive eu peço cuidado até com os meus, né, para dar uma enxugada, para não dar aquela obesidade intelectual e não colocar em prática. E aí foi nisso que me pegou, sabe? A galera estudando muito, tendo muito conteúdo, só que colocando pouco em prática. E aí eu não consigo ver os resultados, e aí isso começou a, poxa, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a ver alguns padrões. E esse padrão tem a ver com o tema de hoje. Por quê? O que trava um corretor, uma corretora de seguros, de fazer o que precisa ser feito? O que está bloqueando um corretor, uma corretora de seguros, de empreender de uma maneira bacana, sabe? De ter resultado, de começar a vender, de fazer a corretora prosperar. E aí eu falei, cara, não faz sentido, porque as pessoas estão estudando, elas estão buscando informação, principalmente nessa pandemia, né, nesse isolamento, a galera está buscando muita informação e ainda assim não obtém o resultado que elas gostariam. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa antes, né? E onde está esse bloqueio, essas travas? E é isso que eu quero falar com vocês. Eu introduzi aqui para quem está chegando, galera, eu expliquei o porquê que eu resolvi falar sobre esse tema hoje com vocês. Para mim é um tema muito sério e que, cara, quem fizer o que eu vou falar aqui, dificilmente não vai ter resultado. E por que eu tô falando isso para vocês? Eu separei aqui em 3 blocos, tá? Eu separei o primeiro bloco aqui para poder falar com vocês aqui esses medos, essas travas. Depois, num bloco número 2 aqui, eu vou começar a discorrer sobre a parte fundamental, essa parte mais técnica, ou por que eu vou falar isso para vocês. E a última parte, eu vou trazer para vocês aqui, ó, até separei, olha aqui, ó, meu roteiro como sempre, né? Eu deixo separadinho aqui, eu levo muito a sério, galera, as lives que eu faço para vocês. E aí eu separei aqui em 7 ações que eu vou falar para vocês no final da live, para vocês colocarem em prática. Mas assim, gente, eu vou pedir desde já, coloquem em prática, por favor. Por favor. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que essas travas, esses bloqueios, eles podem ser eliminados.
E por que eu tô falando isso também? Muito do que eu vou falar para vocês aqui, gente, eu tenho algumas formações, né? Não vou ficar falando de todas aqui, mas dentre elas, eu sou um cara apaixonado por psicologia. Eu estudo muito o tema, não sou psicólogo, mas eu estudo muito o tema de psicologia porque eu gosto, sou curioso. Mas eu tive, dentre as minhas formações, uma delas foi em formação de coaching, nem foi para fazer sessão de coaching, eu fui muito para pegar as ferramentas. E eu vou falar muito disso aqui, vou falar muito de PNL, eu vou falar de algumas ferramentas importantes aqui que vocês podem utilizar para virar o jogo de vocês. Se tem alguma coisa que está travando aí, alguma coisa que está bloqueando, que está segurando você na tua carreira, fica aí na live. Não vai, ó, gente, essa live não vai demorar mais do que 1 hora. Quem já me conhece aqui sabe que é papo reto. Eu não fico enrolando, fazendo um monte de ciranda aí para dar informação. Eu já chego com os 2 pés na porta aí, dando voadora, dando Hadouken aí para a gente poder ter a informação e colocar de fato em prática, beleza? Então vamos lá. Devidas justificativas feitas aqui sobre o conteúdo, vamos começar aqui para vocês. Galera, boa tarde. Ó, a galera tá em peso aí, hein? Depois coloca aqui, ó, coloca nos comentários aí qual é a cidade cidade e o estado que vocês estão falando. Eu adoro saber quem tá aqui comigo, de verdade. Ó, já estamos aí em 14 pessoas. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Parabéns, né? Obrigado não, parabéns, porque isso mostra que vocês querem fazer a diferença e o tempo é precioso. Então eu parabenizo vocês que estão aqui comigo, tá bom, gente? Muito obrigado de coração. Vamos lá, ó. Então, ó, bloqueios mentais, essas benditas destas travas que impedem a gente de fazer o que precisa ser feito. O que são, né, os bloqueios mentais aqui, ó? Nada mais que são barreiras que existem no nosso subconsciente. Elas existem dentro do nosso subconsciente. E por que eu tô querendo trazer aqui o subconsciente, galera? O nosso cérebro, de uma maneira muito simples, tá? Eu não vou entrar na parte técnica, nessa parte médica, até porque eu não tenho competência. O que eu posso falar para vocês aqui é tudo muito de curiosidade. Depois eu vou entrar na parte mais técnica que eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Mas quando a gente fala aqui de subconsciente, né? Muito do que está no nosso subconsciente pode impedir da gente ter uma vida plena, de ter uma vida próspera. Porque quando a gente vai separar a nossa cachola aqui, ó, a nossa cabeça, você separa a parte do consciente e a parte do subconsciente. Pensa que o consciente é aquilo que, pô, eu sei o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu tenho consciência do que eu tô fazendo aqui com vocês agora, que eu estou falando aqui para vocês de um tema. E o que tá no meu subconsciente? Vamos pensar que é o nosso HD, sabe, onde tem todas as informações. No meu HD, por exemplo, quando eu acordo, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar lembrando no meu consciente de que eu tenho que levantar, que eu vou ao banheiro, que eu vou escovar os dentes, que eu tomo meu banho, que eu vou fazer minha meditação. Já está no meu subconsciente. Faz sentido, gente? Então, assim, o grande lance está no nosso subconsciente. E por que eu tô falando isso? Porque muito do que tá aqui, ó, na nossa parte frontal, se a gente fosse pensar em percentuais, tá? Só a título acadêmico para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui. 5% é o nosso consciente, 95% está no nosso subconsciente. E é aí que está o grande lance. É aqui que está a grande questão para a gente poder tratar e fazer com que a nossa corretora de seguros, de fato, destrave. E vocês vão saber por que isso é uma verdade. Eu vou colocar algumas coisas aqui, ó, talvez vocês se identifiquem, talvez não. E eu vou falar o meu exemplo. O que aconteceu comigo que eu tive que, de fato, destravar para poder prosperar no que eu faço. Olha só que louco, né? Me fala uma coisa, vocês que estão aqui, ó. Se eu falar alguma coisa daqui, eu separei, eu fiz questão de separar uma lista aqui de possíveis bloqueios aqui em seguranças. Se vocês tiverem, compartilha comigo aqui nos comentários. Fala, pô, André, eu me sinto assim. Isso acontece comigo. Compartilha comigo aqui, só para entender se faz sentido o que eu coloquei aqui, diante até dos corretores que eu atendo, tá? Primeira coisa, ó. Insegurança. Insegurança. André, insegurança em relação ao quê? Pode ser a qualquer coisa. Aqui eu ainda estou genérico. Você é um corretor, uma corretora insegura para vender um produto que você até gosta, para vender um produto que você deseja, que você sabe que vai te trazer uma remuneração, mas você tem segurança de vender ele ainda? Outra coisa, poxa, pensar pequeno no negócio. Ah, eu estou começando agora como corretora de seguros, ainda sou pessoa física, eu ainda nem abri minha empresa, será que eu tenho que vender esse produto? Será que isso é para mim? Olha só, ter medo de errar. Você tem medo de errar? Eu tenho. Você tem medo de errar? A diferença é aqui. Será que isso aqui tá te bloqueando? Isso aqui tá te travando para fazer algumas coisas?
Não ter foco, ou seja, não saber aonde você quer chegar. Aqui, ó, tem um tema muito importante. Quando eu faço a minha mentoria com alguns corretores, a primeira reunião, a primeira sessão, ela se chama assim, ó, clareza plena. Eu tenho que sair daquela primeira reunião com o corretor, com ele tendo a clareza, de onde ele vai chegar. Ele tem que ter um objetivo dele. Seja objetivo curto, médio ou longo prazo. Isso a gente vai trabalhando durante a consultoria, durante a mentoria. Mas você tem que ter clareza. Ó, já tô tendo aqui, ó. Ó, a Nath já falou aqui, ó, Joyce. Gente, insegurança é um negócio muito louco, hein? Ah, tem gente que pensa assim, ó. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de empreender como corretor. Eu não sou capaz de vender seguro. Olha só. Insegurança de fazer o quê, ó? Isso aqui que eu tô fazendo com vocês. De fazer vídeos. De se posicionar nas redes sociais. Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, que é uma ótima ferramenta para você capturar aí novos prospects. Para quem que eu vou começar a falar? Eu não sei. Para quem que eu vou começar a falar? Não faço ideia. É para família? É para amigos? É para clientes frios? Eu não faço ideia. Eu não domino o produto, André. Por isso que, poxa, eu não vendo. Ah, não domino. Eu já estudei condição geral, já fui em treinamento de seguradora. Não entra na minha cabeça aquele produto. Não vou vender. Não saber o que falar sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Eu não sei falar da minha corretora. Eu não sei falar da minha corretora. Eu não sei apresentar a minha corretora. Eu sei apresentar seguradoras que eu trabalho. Agora, a minha corretora eu não sei apresentar. Olha que louco, hein? E assim, não, deixa quieto. Deixa eu ficar nesse seguro aqui, ó, que tá pagando os meus boletos, tá pagando aqui as minhas contas, porque se eu for para outro, se eu tentar outra coisa, não vai dar certo. Então deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto e tá tudo certinho. Muito bem, ó, vamos lá. Então, gente, ó, é importante esse primeiro bloco aqui, porque isso para mim e para vocês que estão aqui comigo, a gente precisa reconhecer quais são esses bloqueios, quais são essas travas, porque se você não reconhecer, a primeira coisa é reconhecer. Se você não reconhecer, você vai se enganar, eu vou me enganar, e aí a gente vai levando a vida na zona de conforto, tá tudo certo, aí você tem aquela vontade de vender um produto, de fazer a corretora de maneira diferente, aí você não faz. E aí você não faz. Eu tinha um bloqueio, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo aqui de bloqueio mental, né? Eu tinha um bloqueio que não era nem tanto em relação a produto, mas era um. Como é que fala? Era um bloqueio relacionado a comportamento. Na época ainda que eu trabalhava no ambiente corporativo. Corporativo. Aconteceu um episódio lá, onde um superintendente, nós éramos pares lá na época, né? Teve uma reunião, teve uma situação X lá. Não, óbvio, não vou nem falar o nome da pessoa, porque não vem ao caso aqui, mas eu vou contar a história para vocês, porque isso me marcou. Esse cara, gente, numa reunião, nós tomamos uma decisão, eu tinha alertado ele sobre um ponto, e ele falou assim, não dá para fazer isso que você está falando, André, porque nós temos um prazo aqui, nós temos um prazo, e esse prazo precisa ser cumprido. Então nós vamos fazer e depois a gente dá um jeito. Só que o que aconteceu, gente? Vira a página. Ele foi para cima daquele projeto e deu um problema. E aí, quando deu problema, ele, numa maldade, numa outra reunião com outras pessoas que já estavam acima de mim, quis me queimar. Numa reunião que eu não estava. Ele falou, não, foi o André que pediu para fazer e tal, não sei o quê. Gente, aquilo me marcou tanto, eu fiquei tão mal, que eu fui falar com o meu diretor na época, contei para ele a situação, joguei limpo, eu falei, inclusive eu quero que você chame a pessoa aqui, porque eu quero falar nós três, eu não quero ficar nesse diz que me diz. E aí, antes dele chamar a pessoa, ele falou assim para mim, ele falou, André, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você tem algum bloqueio mental aí, se você tem alguma trava do passado, mas eu quero que você reflita numa pergunta que eu vou te fazer agora. Você quer que quem chore, a mãe dele ou a sua mãe? Eu, caraca, mano, me deu um tilt aqui, gente, na hora. Eu falei, cara, por que ele falou isso, né? Eu juro que na hora, os primeiros segundos, não fez muito sentido. Não fez muito sentido. Aí ele repetiu. Falou, eu vou repetir. Você quer quem que a mãe chore? A sua mãe ou a mãe dele? Por que ele falou aquilo pra mim? Ele já tinha sacado qual era o meu bloqueio. Eu tinha, gente, hoje eu posso falar que eu tinha um medo enorme do que as pessoas iam achar das minhas atitudes, de alguma coisa que eu falasse. Nessa época eu já dava aula. Eu morria de medo do que os alunos iam achar de mim. Eu morria de medo do que as pessoas iam me julgar. Morria de medo. E ele ter falado aquilo pra mim me fez reconhecer o meu bloqueio. Eu trabalhei em cima desse bloqueio. E, cara, isso pra mim é um passado. Hoje você fala assim pra mim, André, você se preocupa com o que as pessoas vão falar de você? Cara, eu não tô nem aí. Mas sabe por que eu não tô nem aí?
Porque, por exemplo, ó, eu tô fazendo esse conteúdo aqui para vocês. Quem já me conhece de bastante tempo aí, sabe o quanto eu prezo o tempo de vocês que estão comigo. Então eu preparo. Deixa eu ver aqui, ó. Já ouvi essa, provavelmente a mesma pessoa. Alfredão, já deve saber. Ele tava comigo nessa época lá, ó. Vocês verem que eu não. Aqui, gente, não tem lorota, não tem groselha. É verdade. Eu preparo, gente, eu faço roteiro. Eu me preocupo e eu prezo o tempo de vocês. Eu faço o negócio aqui pra valer. Então, assim, ó, vai acabar essa live, eu vou terminar e vou falar assim, ó, yes! Caraca, velho, foi ótimo, porque eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Pode ser que tenha gente aqui, ó, já temos mais de 20 pessoas, que vão falar assim, nossa, que o André falou, meu, só água de salsicha, só churumela, só groselha. Pode ser, e tá tudo bem. Tá tudo bem, continuamos colegas de mercado, amigos, e tá tudo certo. Mas eu, no meu coração, na minha cabeça, eu dei o meu melhor e tá tudo certo. Antigamente eu sofria com isso. Era um bloqueio que eu tinha. E era um bloqueio por conta lá do passado e vocês vão entender por quê. Beleza, gente? Então, ó, estamos alinhados aqui no primeiro bloco para a gente reconhecer quais são essas travas aí, esses bloqueios que estão impedindo você aí de alavancar e ser próspero, ser próspera na sua corretora de seguros. Muito bem. Mas aí, André, o que a gente precisa fazer para melhorar? O que a gente precisa fazer? Quais são... Tem alguma técnica? Tem algum jeito, algum jeitinho brasileiro para fazer isso? Eu não gosto de falar que é jeitinho, mas existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira delas é a gente reconhecer, e o que a gente de fato precisa fazer? A gente precisa desbloquear a nossa mente. Exatamente, a gente precisa desbloquear, a gente precisa... Galera, todos os dias, você, eu, todos os dias, a gente vive em conflito. Faz sentido? Você não vive em conflito? Seja com a sua família, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o filho, com o cliente, com o relacionamento com as seguradoras, enfim, com o mundo. A gente vive em conflito, é normal, é do ser humano, né? Isso vem lá de trás, desde Adão e Eva. Nós temos um conflito, não tem como fugir disso. A questão é, muitas vezes, as pessoas quando começam a analisar esse tipo de bloqueio e essas travas, muitas vezes são coisas que aconteceram lá atrás, quando a gente era criança. Exatamente. Foi o diagnóstico que eu tive em vários bloqueios que eu tive que superar. E por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo. Eu tô abrindo muita coisa para vocês aqui que eu não falei em rede social nenhuma. Né? Muitos bloqueios que eu tinha lá atrás, quando criança, mas eu fui descobrir isso depois de muito tempo, depois de fazer um trabalho em cima disso, de fazer terapia, de fazer coaching, que me ajudou muito, outras pessoas me ajudando, né? Então isso acabou trazendo uma certa clareza para mim, né? No sentido de, poxa, por que eu tenho esse bloqueio? Do nada, né? Aí você começa a pensar, você começa a lembrar lá atrás. E aí, gente, tudo que eu vou falar para vocês aqui é a título acadêmico, e eu não vou falar com propriedade de psicólogo, porque eu não sou, mas muito do que acontece, os bloqueadores que nós temos, muitos vêm dos nossos pais. Muitos vêm dos nossos pais. E quando a gente fala de pais, eu ainda dou mais um zoom, mais uma especificidade. Muito vem do nosso pai, da figura paterna. E eu não tô falando aqui de sexualidade, hein, gente? Não tem nada a ver com isso. Assim, ó, zero. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: hoje em dia, eu tenho duas filhas. O que a gente tá precisando, assim, hoje em dia? De homens, de pais, sabe? Que não fogem de casa, poxa, que não agridem as pessoas que estão junto ali, que não fiquem brigando direto. É uma coisa que eu sempre fico me policiando, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso com as minhas filhas, eu não quero fazer isso com a minha companheira, com a minha mãe. E tem muitos homens que acabam fazendo isso. E os nossos bloqueios vêm muito lá de trás. E bem na fase, gente, tem um estudo que diz, né, da fase dos 7 aos 10 anos de idade, é quando a gente começa a adquirir esses bloqueios. Então, isso é um negócio que quando você começa a fazer uma... Tem regressão, tem várias outras ferramentas, mas quando você começa a olhar lá para trás, em tudo que aconteceu, as coisas começam a ficar claras. Ó, deixa eu ver aqui, o Reginaldo tá perguntando, né? Estudar PNL pode ajudar nesse bloqueio, André? Pode e muito, Reginaldo. Muito do que eu vou falar aqui tem a ver com PNL, inclusive, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, eu peguei uma história, é uma história real, não é minha, tá? Mas eu peguei uma história real, que teve um filho que foi viajar com os pais, eles foram numa cachoeira. Olha essa história, que louco. Olha essa história. Ele foi numa cachoeira com o pai e com a mãe, e aí o pai, ele saiu para comprar algumas coisas para eles poderem comer.
Nisso que ele saiu, que ele se distanciou, o filho tinha entre 7 e 10 anos. O filho ficou e ele viu a mãe transando com 2 homens. Isso ficou na cabeça dele, eu vi essa história, tá, gente? É uma história verídica. Isso ficou na cabeça dele, e aí ele cresceu, e aí sabe o que aconteceu? Ele não conseguia se relacionar com mulher nenhuma. A relação com a mãe dele não foi das melhores, com a avó, com amigos, com parentes. Só que a mãe nem sabia que ele tinha visto a cena e que aquilo poderia ser um bloqueio na vida dele. Só que ele não conseguia se relacionar, ele não conseguia perceber e acreditar que ele pudesse ter um relacionamento com uma mulher que não fosse fazer algo com ele. Eu tô dando um exemplo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da gravidade dos bloqueios, essas travas que a gente pode ter quando criança e o quanto isso afeta quando a gente é adulto. Normalmente, são situações que a gente... Eu até vi, né, nos estudos que eu fiz, normalmente esses bloqueios não têm a ver com coisas. Não tem a ver com coisas. Esses bloqueios, essas travas, têm a ver com pessoas. Olha só que interessante, né? Apesar de trágico, mas é interessante, tem a ver com pessoas. E aí, gente, como é que a gente tem que identificar isso? Como é que identifica esses bloqueios? Logo que a gente falou no começo. Você tem que ir direto nele. Não adianta rodear, não adianta, eu tenho esse bloqueio aqui, mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Não adianta, você tem que ir direto ao ponto, porque senão você vai sofrer. E aí, quando você vai direto nele, tem uma coisa que é assim, né? Você não tem que, por exemplo, nessa história do menino, ele não tem que tirar a mãe dele da vida dele, mas ele tem que, de alguma maneira, ressignificar essa história. Ele tem que ressignificar essa história. E aí, vocês falam, pô, André, mas o que você está falando de ressignificar? Toda vez que, quando eu pego um corretor para dar mentoria, e eu percebo que tem alguns bloqueios, é muito claro, gente, dificilmente eu não pego um corretor para dar uma consultoria, uma mentoria, cara, um aluno, dificilmente, quando eu tenho uma conversa um pouco mais profunda, eu não percebo que tem bloqueios. Cara, assim, a cada 10, 9 tem bloqueios. E de diversas formas, muito dentro do que eu falei aqui para vocês. Quando você utiliza esse método de ressignificação, e é uma coisa que eu faço muito com os corretores, isso é uma ferramenta muito utilizada na neurolinguística, né? Que é um processo para você utilizar e dar um significado diferente para aquela mesma coisa. Por isso, ressignificar. Isso é muito utilizado, ó, o Reginaldo já tinha falado aqui. A PNL utiliza muito, né? Esse termo, né? De você ressignificar alguma coisa. Você pegar algo que aconteceu e trazer um ressignificado para ela. Quer ver só uma historinha aqui legal para vocês, para a gente tangibilizar isso? Todo mundo conhece, acredito que sim, né? A historinha do patinho feio. Sabe o patinho feio? De uma maneira resumida, né? A pata lá chocou, vários patinhos lá bonitinho, né? Tudo bonitinho, pipipi. Só que teve um que demorou um pouco mais, e quando ele saiu do ovo, saiu um bichinho, né? Um bichinho meio cinzento, maior, meio desengonçado. E aí todo mundo começou a recriminar ele, né? Todos os bichos ali, né? Os próprios irmãos começaram a recriminar, a mãe, todo mundo recriminando a mãe na pata também começou a ficar meio longe. Aí quando ele estava no meio dos outros bichos lá, todo mundo falou, nossa, quanto patinho bonitinho, e esse patinho feio aí, que coisa esquisita. E aí ele foge, e nessa que ele foge aí, encurtando a história, ele acha lá depois, num lago, ele olha para o reflexo no lago, e aí ele vê que ele é igual a um outro bicho que tá lá dentro. E aí ele se torna um lindo cisne. Aí ele fala, poxa, eu sou um cisne. Achei a minha família. Ressignifiquei aqui, ó. Na verdade, não é que eu sou um patinho feio. Eu tava no ambiente errado, eu tive que sair, eu tive que passar por várias aventuras, né? A história traz várias aventuras dele ali. E aí ele vai lá e encontra a mãe, o pai, e ele, de fato, se identifica como um cisne. Ele ressignificou tudo aquilo que ele estava sendo chamado, né, de patinho feio. Aí você fala, nossa, André, mas você está trazendo uma fábula para trazer aqui o conteúdo? É verdade, gente. Isso aqui aconteceu comigo também numa equipe que eu peguei para trabalhar. Eu fui gestor de uma equipe que quando eu cheguei, gente, 20 pessoas. Quando eu cheguei para conversar, e eu fiz questão de conversar com cada um. Sabe qual era a expressão que todos me disseram? Todos. E individualmente, tá? Eu não fiz uma reunião coletiva. Individualmente. Nós nos sentimos os patinhos feios da companhia. Por isso que eu trouxe aqui a história do patinho feio, porque eles falaram isso para mim na época. E aí, qual que era o meu trabalho? Como eu já tinha as ferramentas, eu já tinha estudado isso, eu falei, cara, eu preciso ressignificar isso pra galera. Eu preciso ressignificar isso para eles. Mas eu falei, cara, como é que eu vou ressignificar isso para eles? E aí, ó, olha só.
Eu sempre tive, o Fred fala muito isso, né? Tem muita gente que faz uma carreira em escadinha, né? Ah, só que é analista, auxiliar, analista, coordenador, gerente, não sei o quê. Eu sempre fui o lado do aspiral, né? Aquela coisa de fazer, ou também é chamada aquela carreira mais horizontal. Eu sempre fui mudando de carreira na minha vida para poder conhecer mais do todo, para quando eu estivesse numa cadeira de executivo, pudesse fazer algo melhor para poder ajudar as pessoas. Eu sempre tive essa mentalidade. E aí, quando eu fui para essa área, todo mundo me falou assim: ó, olha a importância de você ressignificar corretora de seguros. Olha a importância de você fazer uma ressignificação na sua carreira. O que eu vou falar para vocês aqui é muito sério. É muito sério. Aconteceu comigo. Agora não é uma história que eu ouvi. Essa aconteceu comigo. Carreira em espiral, não é isso, Fredão? Fredão que fala isso, ó, carreira em espiral. Eu pratiquei muito isso aqui na minha vida. E aí, chamei todo mundo falou isso pra mim: André, patinho feio. Eu falei: preciso ressignificar isso pra galera. Era uma área de operações. E aí, quando a gente começou a conversar, eu comecei a fazer um trabalho dentro dessa área, e eu comecei a chamar, eu percebi, sabe quem era? De novo, ó, são pessoas. O bloqueio dessa equipe era toda a equipe comercial. Vocês já viram falar nas empresas? Eu não sei se é onde você trabalha assim, a rincha que tem entre a área comercial e a área de operação. Vocês já viram falar nisso, galera? Ou tô viajando aqui? Ou só aconteceu comigo? Sabe aquela disputa boba, idiota que tem entre a área comercial e a área de operações? Eu presenciei isso, porque eu fui fazer a gestão de uma área de operações. E eu senti na pele o que a galera sentia. E eu falei, cara, eu preciso ressignificar o que todo mundo pensa aqui da área comercial. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a fazer várias tarefas para agregar. Eu comecei meio que fazer uma trama, assim, um novelo, sabe? Meio que novela. Comecei a fazer várias coisas para trazer a área comercial para a área de operações e trazer a área de operações para a área comercial. E aí, o dia que eu consegui desbloquear, olha só, gente, foi um negócio que deu um estalo assim e que foi maravilhoso. Nós conseguimos renovar uma grande conta de seguro, de prestamista desse lugar. Era uma grande conta. Essa conta faturava mais de 20 milhões para a seguradora. E aí eu fui conversar com a comercial que cuidava dessa conta. Uma comercial fantástica, que eu admiro pra caramba. Eu cheguei para ela para uns 15 minutos de conversa. Eu falei assim, ó, me fala quais foram os motivos que fizeram essa conta permanecer aqui na seguradora. Ela falou, nossa, André, ainda bem que você veio falar comigo, porque eu queria falar com você. Eu falei, poxa, que legal. E a gente começou a bater um papo. Aí ela me falou vários motivos, mas ela falou o principal. Sabe qual foi? A operação. Ela falou, André, esse parceiro vai continuar com a gente aqui na seguradora porque a nossa operação tá redondinha. Eu falei, yes! Falei, é isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir dela. Não era eu que tinha que falar. Ela falou. Aí eu falei assim, ó, posso pedir uma gentileza? Ela falou, claro que pode. Eu falei, ó, eu vou fazer um café da manhã com a equipe nesta semana. É tipo isso. Essa conversa com ela foi uma segunda e o café seria na sexta. Eu falei, eu vou fazer um café da manhã com eles, que eu vou falar de números, eu vou falar de resultados. E eu gostaria muito que você participasse 10 minutos, 15 minutos, não mais do que isso, que eu sei que seu tempo aí também é corrido, mas eu gostaria que você falasse. Eu vou chegar o momento que eu vou falar dessa renovação, e eu gostaria que você entrasse nesse momento e falasse para eles, mas eu quero que você fale. Por que essa conta foi renovada? Gente, ela desceu, e quando ela falou aquilo para a equipe, foi assim, ó, no estalar de dedos. Foi na hora, desbloqueou a mente da galera e falou, poxa, o pessoal da área comercial é um pessoal de boa, é um pessoal que tá com a gente. Olha só a cabeça deles. Depois eu fui ver um feedback, entre aspas. Eles foram humildes em falar que nosso trabalho foi importante para renovar a conta. Galera, você não tem noção. Ali a equipe estava comigo. E aí a gente fez um trabalho incrível ao longo de 2 anos dentro dessa área de operações. É uma galera que eu tenho um carinho enorme até hoje, inclusive. Só para vocês terem uma ideia de como é importante você ressignificar. E às vezes a gente está sozinho na corretora, né? Tá lá trabalhando de casa, ou trabalhando de um escritório, ou de um coworking, e a gente esquece dos bloqueios que nós temos, que está deixando a nossa corretora não prosperar e não faz essa trabalho de você ressignificar. E aí, gente, entra muito a PNL aí que o nosso amigo Reginaldo colocou. Pô, mas o que é PNL? Gente, isso aqui, ó, recomendo muito, tá? O Reginaldo até colocou aqui, né? Curso de PNL. Gente, eu vou até além, tá? Se você quiser, não precisa nem fazer o curso. Tem livros ótimos de PNL, que você pode comprar, livros de 25, 30 reais, 40 reais. 40 reais. Se você pegar um livro para estudar de PNL, eu tenho certeza que pode ajudar, mas assim, ó, muito. Pode ajudar muito. Então,
A primeira recomendação, se quiser fazer curso, pode fazer, tem vários materiais aí na internet, mas um livro pode ajudar demais. E o que é PNL? Eu até fiz questão de anotar aqui, ó, para falar para vocês de uma maneira muito educacional. Olha só, programação neurolinguística. PNL, programação neurolinguística. E a programação, o que é? Tem a ver com o ensino, com a aprendizagem, né? Programação, ensino, aprendizagem. Neuro, nossa cachola, cérebro. E o L é de linguística, que é o quê? O comportamento, mas não é um comportamento só da fala, é o comportamento do corpo, porque o corpo fala, né? Tem até um livro que fala isso, né? O corpo fala. Então, gente, a PNL é um negócio que assim, ó, ele vai ensinar, a PNL vai ensinar o seu cérebro, ela ensina o seu cérebro a se comportar com condição e não com decisão. E aí eu falo para vocês, quem ainda não cara, não fez nada sobre estudar PNL, tá perdendo um tempo danado em vários aspectos. Em vários aspectos. Tá perdendo um tempo danado em vários aspectos. Negociação, liderança, networking. Quero começar a fazer videochamada, André. Cara, a PNL pode te ajudar e muito, e muito, e muito, e muito. Ó, aqui pergunta, Alex, tenho sim, cara. Quando acabar a live, eu vou colocar nos comentários do vídeo aqui algumas sugestões, tá? Para vocês. Eu separei aqui, depois eu vou escrever para vocês aqui algumas sugestões de livros. Cara, PNL, gente, quem não fez um estudo, alguma coisa sobre PNL, recomendo que hoje, faça hoje. Já comece hoje. Isso pode mudar o jogo de vocês aí na corretora como empreendedores e empreendedoras, tá bom? E aí dentro da PNL você tem algumas ferramentas. As que eu particularmente uso para fazer esses desbloqueios de mente, né, trazer essa clareza para poder ultrapassar. Eu contei a história do patinho feio aqui, né? De você não tem que tirar a tua mãe da tua vida, não é isso, mas você tem que, por exemplo, tem um rio, você tem que construir uma ponte para atravessar esse rio. Você não precisa passar por ele nadando, sofrendo. Constrói uma ponte para você atravessar de uma ponta para outra. Isso é uma forma de você ressignificar. E como é que a gente faz isso, né? Eu, particularmente, quando eu faço, eu não vou entrar no detalhe desses dois aqui, porque senão ia levar horas para poder conversar com vocês. Mas eu separei 7 ações aqui que vocês podem fazer. Mas quando eu dou as minhas mentorias aqui, eu uso muito ensaio mental, eu utilizo muito o metamodelo, né? Que utiliza muito a questão das atitudes, né, de omissão, do generalista e de você distorcer as informações. São ferramentas que eu pratico muito com os meus mentorados aí, com as pessoas que eu faço consultoria. Então, são 2 ferramentas poderosas dentro do PNL aí que ajudam. Mas, pra gente aqui, ó, pra vocês que estão comigo, estão com caneta e papel na mão aí? Que agora eu vou falar as 7 ferramentas aqui, 7 coisas para vocês fazerem. Porque se eventualmente vocês tiverem bloqueios aí, travas, que estão impedindo você de crescer na corretora, se vocês fizerem isso aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó, separei aqui, ó, 7 coisinhas. Eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Então, caneta e papel aí? Sim? Escrevam no chat aí, só para eu saber se está todo mundo preparado. Porque outro dia eu fiz isso, aí eu comecei a falar e todo mundo, André, tô sem caneta, tô sem papel aqui. Então já vou deixar preparado aí. Já estão preparados? Legal. Muito bom, ó. A primeira coisa, gente, de 7. A primeira coisa. O que você quer desbloquear? O que você quer desbloquear? Imagina só que você vai falar o seguinte, ó, eu quero ser, vou dar o exemplo do que eu passei aqui já para vocês. Eu quero ser um corretor especialista em seguro de transportes. Beleza? O que eu quero desbloquear? É isso, porque, o exemplo, eu vendo seguro de automóvel. Eu tenho vontade de vender transporte, mas eu tenho medo, porque eu não domino, eu não conheço. O que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? Tenho segurança. Então, eu quero ser um corretor especialista em seguros de transportes. Esse é o primeiro ponto. Ó, eu coloquei uma frase aqui, eu vou até falar devagar para vocês anotarem. Essa aqui eu não vou escrever em lugar nenhum. Eu vou falar devagar para vocês anotarem. É uma frase que vocês vão fazer. Ó, prestem atenção em mim, hein, galera. Prestem atenção em mim, hein? Todo mundo comigo aqui, ó. Vocês vão falar essa frase. Lembra do poder do consciente para o subconsciente? Vocês vão falar essa frase todas as noites a partir de hoje. A partir de hoje. Estou dando um exemplo aqui. Vocês podem adaptar para o que vocês querem, tá? Vocês vão falar essa frase hoje,
À noite, antes de dormir. Você vai jogar do teu consciente pro teu subconsciente. E, gente, agora eu tô falando porque eu posso falar isso, tá? Eu me formei nesta bagaça. Eu treinei, eu treino, eu faço isso nos meus trabalhos, tá bom? Vamos lá. Olha a frase. Você vai colocar assim, ó. Toda noite você vai falar pra sua mente. E aí você pode falar, vai no banheiro, vai no teu quarto, vai na sala, vai na cozinha, vai em algum lugar. Fala em voz alta, tá? Não fica só no pensamento. Não, fala em voz alta. Beleza? Ó. Eu sei, vou falar, hein? Estão preparados aí, ó. Eu sei que a minha mente trabalha a meu favor. E eu quero ser um corretor especialista em transportes. Peço que, durante a noite, que a minha mente trabalhe para me trazer ideias e que consiga atrair pessoas e circunstâncias para que eu me torne um corretor de resultados. Assim é e assim será. Vou ler de novo aqui para quem não acompanhou. Olha a frase que vocês vão falar para vocês mesmos antes de dormir. Minutos antes de vocês dormirem. Eu sei que a minha mente trabalha a meu favor. E eu quero ser um corretor especialista em transportes. Peço que durante a noite que a minha mente trabalhe para me trazer ideias e que consiga atrair pessoas e circunstâncias para que me torne um corretor de resultados. Assim é e assim será. Beleza? Então, ó, primeiro, quero ser o corretor especialista em transporte. Segundo, essa frase que você vai falar todo dia antes de você dormir. O terceiro, assim que você acordar, galera, assim que você acordar, você vai falar a mesma coisa, essa mesma frase, você vai falar de novo. Assim que você acordar, você fala a mesma coisa. Sabe por quê? É tão poderoso isso que eu tô falando pra vocês, no sentido de você falar do teu consciente pro teu subconsciente, que quando você acordar, pode ser que você tenha sonhado com isso, pode ser que nesse sonho tenha vindo várias ideias, e aí se você sonhou e você fala de novo, a chance de você lembrar do sonho vai ser grande. Então acorde, deixa do teu lado um papelzinho e uma caneta e anota. Não esquece. Pega um papel, uma caneta, deixa do lado da sua cama. Você vai falar de novo a frase. Se você sonhou com isso e alguma coisa, alguma ideia, alguma pessoa que vem na sua mente para você entrar em contato, para você se relacionar, alguma circunstância, algum insight, alguma sacada, cara, pega o papel e a caneta e anota. Não deixa, vou anotar na hora do almoço. Você vai esquecer. Beleza? Aqui, ó, o grande lance é a capacidade de execução, hein? Vai dormir, fala a frase, acordou, fala a mesma frase, e se vier alguma coisa, anota. Se não vier nada, tá tudo bem. Continua. Persistência, continua na parada, beleza? Por que eu tô falando isso? Vai ter gente falando assim, André tá falando groselha aí. Gente, cara, vai me dizer que a gente não passa horas do dia, sabe, com preocupação idiota, com um monte de coisa na cabeça que não vai levar a gente a nada, Olha só o que eu tô falando pra vocês. A gente passa boa parte do dia com preocupação idiota que não vai levar a gente a nada. E a gente não quer 2 minutinhos no dia pra fazer algo diferente pra nós. Nem 2 minutos, né? Essa frase aqui, que se você ler pra você mesmo, se você falar pra você mesmo, não vai dar nem 2 minutos. Pare e pense sobre isso, tá bom? Beleza? Então, ó, o terceiro ponto é esse, hein? Quarto ponto, eu dei um exemplo de um. Quarto ponto, o que vocês precisam fazer? Que eu recomendo que vocês façam. Pega uma listinha e anote 5 travas, 5 bloqueios que estão te impossibilitando da sua corretora prosperar, do teu empreendimento prosperar. Anote. Lembra lá do reconhecimento, lá no comecinho da live do conteúdo? Anote 5. Anote 5. Beleza? Muito bom. Esse é o quarto, hein?
O quarto item, anote 5 bloqueios que podem te atrapalhar. Reconheça. A parte do reconhecimento é importante. Beleza? 5. Número 5, ó. Galera, não fique parado. Não fique parado. Pratique alguma coisa. Pratique algum exercício. Por que eu tô falando isso? Quando você começa a praticar algo, o teu corpo, ele começa a encontrar soluções. A gente começa a liberar, gente. Tem uma parada aqui muito legal. Até anotei aqui para passar para vocês, que é um negócio muito louco. Quando você começa a praticar exercício, o teu corpo, ele começa a liberar endorfina. E ele vai oxigenando de uma forma que as ideias começam a vir. Ó, se o Fredão tiver aqui ainda, ele não vai me deixar mentir. O Fred gosta de correr. É um cara que gosta de correr, todo dia ele tem o hábito de correr. E normalmente nas corridas dele, ele tem vários insights. Direto, ele tá correndo, terminou de correr, ele manda um áudio pra gente aqui no grupo que nós temos de trabalho. Puta, bateu uma ideia aqui, bateu um insight, não sei o que tal. Ele começa a falar uns negócios, cara. Oxigênio o cérebro. Tô mentindo, Fredão? Toda vez que ele tá fazendo uma atividade, cara, tá liberando endorfina lá, as ideias começam a vir. Então não ignore isso, gente. Ó, item número 5 aqui, ó, não fique parado. Item número 6, durma bem. É muito importante você dormir bem. É muito importante. Ai, André, mas eu vou ficar dormindo? Poxa, eu vou ser improdutivo. Não, gente, a gente precisa dormir. O nosso cérebro é uma máquina. Se você não dormir bem, você não vai conseguir pensar bem no dia seguinte. Porra, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe, tem uma boa noite de sono. Qual é a tua melhor noite de sono? Eu não sei, cara. Você tem que saber, ó. Isso aqui, ó. Não é porque é verde, que eu gosto de verde, que eu tenho. Essa pulseira aqui me ajuda. Me ajuda a melhorar o meu sono. Eu tava com o sono todo zoado, todo arrebentado. Eu falei, cara, eu preciso melhorar meu sono. Como é que eu vou fazer para melhorar meu sono? E aí, num conteúdo desse aqui, eu vi de um cara falando que ele falou, meu, a pulseira me ajudou. Eu fui lá e comprei a pulseira. E aí eu comecei a entender qual é o meu melhor período de sono, né? O sono REM, que é onde você tem lá a parte profunda do teu sono. Qual é o momento certo para você dormir, o ritual para você dormir, o ritual de saída, o ritual de entrada. Eu faço tudo isso. São coisas que você pensa, poxa, são 8 horas, que bom de sono, 5 horas, 6 horas, 10 horas. Cada um tem o seu time, então você tem que entender o seu time. O que me ajuda muito é essa pulseira aqui, que hoje eu não consigo ficar sem ela. Esse é o item número 6. E o item número 7, converse com pessoas de confiança. Exatamente, gente. Aqui, ó, muita coisa que vocês vão elencar, talvez vocês consigam sair sozinhos. E, cara, vai ser maravilhoso. Se vocês fizerem o negócio direitinho, muitas coisas, muitos bloqueios, muitas travas aí, como empreendedor, como empreendedora na corretora de seguros, talvez vocês consigam sozinho, mas talvez vocês precisem de ajuda. Eu acabei de contar para vocês um bloqueio que eu tinha aqui, teve um diretor falando um negócio para mim, para eu ter o desbloqueio. A gente precisa ter essa humildade de pedir ajuda, gente. A gente precisa ter essa humildade. Às vezes tem profissionais do teu lado, pessoas de confiança. André, eu não tenho ninguém na minha família para poder ajudar. Poxa, vê alguém de mercado. Vê alguém aí que pode de repente dar uma luz, alguma coisa que ela pode falar para você. Vamos ter essa humildade, né? Não é, às vezes a gente consegue sozinho, mas às vezes não dá. A gente precisa de ajuda de alguém para trazer essa clareza aí. Alguma palavrinha, alguma coisa que vai virar chave. E aí, gente, tem uma frase que eu deixei aqui pra gente contemplar e viver essa frase, né? Que é assim, ó, não pense fora da caixa. Não pense fora da caixa. Viva fora da caixa. Tem muita gente, tem que pensar fora da caixa para você se dar bem. Tem que pensar fora da caixa aí pro teu negócio dar certo. Cara, ficar no campo do pensamento não vai te levar a nada. Quem ganha o jogo são pessoas que têm capacidade de execução, que vão lá e fazem. Por que eu falei para vocês pegarem caneta e papel? Eu espero verdadeiramente, gente, tudo que eu passei aqui para vocês, se vocês colocarem em prática, dificilmente não vai dar certo. Dificilmente todos os cursos que vocês têm, que vocês estão comprando, que vocês estão acompanhando em YouTube, tem muita coisa que vocês devem ter conhecimento, mas não coloca nada em prática. Sabe, não vomita o conhecimento ali de uma maneira brincalhona. Mas não adianta só ficar absorvendo e não jogar, e não compartilhar. Vocês podem ter certeza, isso aqui é um tema que eu gosto pra caramba, só que só o fato de eu ter falado aqui pra vocês, já começa a vir várias insights, várias sacadas aqui pra mim, já me deu várias ideias pra fazer vídeo lá pro SegPlay, porque eu tô ensinando aqui, eu tô compartilhando o meu conhecimento. Então assim, ó, não pense fora da caixa, viva fora da caixa.